Os Estados Unidos cortaram os juros, enquanto o Brasil manteve a sua taxa básica. Em uma semana recheada de decisões de política monetária em todo o mundo. Como investir em um cenário de juros menores nos Estados Unidos e dólar mais fraco. Novas pesquisas eleitorais indicaram uma manutenção da vantagem do presidente Lula, enquanto os Estados Unidos ameaçam novas sanções contra o Brasil. O que a gente deve esperar nessa seara política? No Comprovende de hoje, nós temos dólar a R$ 5,30, Prio e Nvidia. Além, é claro, da dica cultural da semana. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o Matheus Spies, que é nosso analista político e de macroeconomia. E aí, Mate? Tudo bem, Lari? Eu tô bem, e você? Tudo certo. Principalmente agora com o Ibovespa nas máximas. Ciclo de corte de juros começando nos Estados Unidos. Bastante coisa boa aí no cenário para investimentos. A gente recebe hoje a Laís Costa, que é nossa analista de renda fixa e macroeconomia. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, um prazer estar aqui de novo. Bom, semana de super quarta tem que ter Laís Costa, né? Já não abro mão, mas antes da gente chegar lá, queria deixar um lembrete. Nós estamos próximos aí de entrar no último trimestre do ano. Lembrando que dezembro geralmente é o último mês para fazer os aportes em previdências, aproveitando o benefício fiscal. Vale a pena principalmente para quem tem aí o regime, a declaração de imposto de renda no regime completo, né? Faz aquele aporte de previdência até 12% da renda bruta anual para ter a vantagem tributária, receber aquela restituição de imposto de renda e, na prática, aí, postergar o pagamento de impostos, né? Então, financeiramente é algo que vale muito a pena. A gente tem aqui na casa, né, na Empíricos Asset, diversos fundos de previdência, mas aqui queria vender um pouco o meu peixe, né? Puxar para o lado do Universa, carteira Universa, que segue a carteira Empíricos, aí, o portfólio institucional, multimercado da casa, que nesse ano acumula quase 200% do CDI de alta, mais ou menos aí 20% de alta nesse ano, e tem a versão Previdência, Universa Prev, disponível aí na plataforma do BTG Investimentos. Mas nós temos também, aí eu vou abrir espaço para a Laís fazer o jabá dela, o FOF Super Previdência. O Super Previdência Yield, né, Lari? Perfeito. Ele foi o último FOF que a gente lançou aqui com a Empíricos Asset, da nossa família, né, do Super Previdências. E a ideia do FOF Super Previdência Yield, ele veio, na verdade, de uma limitação da grade, né? A gente já tinha o FOF Super Previdência Conservador, que em tese seria essa carteira mais conservadora para quem quer colocar o dinheiro em previdência e não quer ter muita volatilidade, quer ter aquele dinheiro, né, mais naquela aplicação mais conservadora mesmo. Acontece que a legislação desde a criação do conservador, ela mudou e aquela carteira, ela ficou muito limitada ao que a gente gostaria de que ela de fato fizesse com esse perfil conservador. Então, por exemplo, ela não poderia ter alocação em estruturado, né, crédito estruturado, que vai te trazer um retorno maior com uma vol controlada, né? E aí ela ficou com um percentual muito grande de inflação e em renda fixa ativo. São nomes que a gente gosta, que estão lá dentro, que a gente acha que tem geração de valor, mas o propósito ficou num meio termo que não ficou tão legal, então a gente lançou o Super Previdência Yield em julho, justamente para essa proposta, olha, baixa volatilidade, aquele dinheiro de previdência que possivelmente a pessoa que não tem o apetite a risco ou que também está muito próximo, né, já de se aposentar, e aí ele começa a reduzir esse risco da carteira porque ele quer ter um pouco mais de previsibilidade nesse dinheiro. Então, em vez dele começar a fazer os resgates em previdência, ele pode fazer a portabilidade para um fundo de menor risco, e aí, a partir desse fundo, ele pode depois reverter, né, fazer junto com o plano de previdência que ele achar melhor. Mas, então, a gente acha que ele encaixa para esses dois públicos, né, aquele que já não tem apetite a risco e também para aquele que já está chegando muito próximo da aposentadoria e não quer deixar esse dinheiro com muita imprevisibilidade. A carteira ela foi montada, né, como um FIM, né, como um fundo multimercado, então ela te dá essa flexibilidade. Então, nessa carteira a gente tem estruturado lá dentro, a gente não tem renda fixa ativo, né, então essa volatilidade
Não tem. E ela tem a possibilidade de ter inflação, mas não a obrigatoriedade. Então, a gente tem um percentual da carteira, aproximadamente 20%, que pode ser alocado em NTNBs. E aí a gente consegue fazer fechamento de curva, né? Toda essa parte que a gente acha que é super interessante, mas que não tem a obrigatoriedade, né? Então, você consegue fazer um movimento de curva ali mais interessante. Então, fica a dica aqui do Super Previdência Yield. A gente não pode ainda falar de performance, porque a carteira tem menos 6 meses. Muito bem. Algo a acrescentar aí, Mati? Você falou de um multimercado, né? Você falou de um FOF. Aproveito para quem é mais arrojado, tem um puro de ações restrito para investidores qualificados, mas que é a oportunidade de uma vida prévia também. Que acompanha a carteira das oportunidades de uma vida, está subindo mais de 35% nesse ano. Esse é um fundo um pouco mais antigo, então posso comentar. Ele tem, é claro que tem um fundo normal, né, que não é de previdência, e tem um fundo de previdência. Então, para quem tem a carteira das oportunidades, né, a carteira teórica, e os fundos têm uma aderência muito boa a esse desempenho, posso deixar registrado isso aqui. E para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, quer complementar a alocação de previdência com uma faceta só de ações, tem essa versatilidade. Então, tem o multimercado, tem o FOF conservador e tem outras oportunidades, né, multi-estratégias, né, e tem também um puro de ação. Então, tem um cardápio completo para a pessoa poder conferir na Empíricos Asset. Lembrando que todos estão disponíveis aí para investimentos por meio da plataforma do BTG Investimentos. Vamos deixar também os respectivos links aqui na descrição deste episódio. Bom, vamos lá falar de política monetária, né? Conforme a gente antecipou nas últimas semanas, o Banco Central americano cortou o juro em 0,25 ponto percentual. Agora o juro americano está naquela faixa, né, entre 4% e 4,25% ao ano. Ao contrário da expectativa, teve apenas um voto dissidente, né, que foi do Stephen Miller, recentemente indicado por Donald Trump. Além disso, o sumário de projeções econômicas indicou mais 2 cortes ainda neste ano lá nos Estados Unidos, para surpresa do mercado, né, que esperava apenas mais um corte indicado no chamado CEP. Por outro lado, o Powell disse no discurso que esse era um corte de gestão de risco, né? Ele falou com essas palavras, "This is a risk management cut". Umas mensagens aí até um pouco ambíguas, aí, talvez um pouco difíceis de ler. Mas, Laís, eu queria entender a sua interpretação desses diversos sinais aí da decisão. Acho que, começando aqui pelos votos, como que foi feita a composição dos votos, né? Já era esperado que tivesse esses votos dissidentes, ou seja, né, que a decisão não fosse unânime, mas eu diria que era mais esperado que a Michelle Bowman, né, e o Christopher Waller, que ambos que tinham sido dissidentes na última decisão, né, que tinham votado pela queda de 25 em vez da manutenção, que eles pudessem defender o menos 50, visto que o mercado de trabalho mudou completamente a composição. Não foi só um dado, mas foram revisados para trás. Então, se eles já achavam que daquela forma era necessário um corte de 25, muito possivelmente eles poderiam apoiar um corte mais agressivo agora nessa decisão. Então, esse era o racional para que tivessem 3 votos dissidentes, né? O Miran foi uma indicação do presidente Trump. Você tem algumas questões aqui, né? Primeiro que, além dele ser uma indicação do governo e o governo estar pressionando muito, né, para a queda dos juros, né, naturalmente, ele tem, né, assim, a indicação dele, ele foi aprovado muito rapidamente no Senado, de uma forma não tão usual, né, então, e ele também continua, ele tá meio que afastado, mas ele continua com com um cargo na Casa Branca, o que também não é, né, assim, muito usual, digamos assim, né, são poderes separados que, em tese, não deveriam se conversar tanto, né, a pessoa que frequenta a Casa Branca não deveria estar com um cargo dentro do Banco Central, né, então, essa conjuntura fazia com que, né, fosse esperado três pessoas ali votando a favor dos 50. Não aconteceu. O fato do Christopher Waller, né, e a Michelle Bowman não terem seguido, eu achei que o sinal foi positivo no sentido de há uma institucionalidade muito forte do Fed e essa questão política
acaba ganhando uma relevância um pouco menor, né? Então, assim, tudo bem, nós temos uma pessoa aqui que de fato é mais política aqui dentro, né? Essa leitura que me parece que é mais razoável mesmo, mas o corpo do Fed não parece tão politizado quanto poderia ser, né? E por mais que fosse esperado, você ter 3 dissidentes, né? Eu não sei nem dizer qual foi a última vez que isso aconteceu. Então, historicamente, para o Fed seria um marco muito ruim, né? Então, a gente lembraria disso há muito tempo atrás, olhando, há muito tempo para frente, olhando para trás, e achar isso uma coisa realmente estranha, né? Um fator político ruim ali, talvez uma mancha ali na instituição. Então, nesse sentido, achei que foi muito positivo. Por outro lado, isso é um argumento até do próprio Felipe, né? Quando a gente estava discutindo após a reunião, é que parece que o Fed aumenta a possibilidade de um Fed um pouco mais dove daqui para frente, sim, porque o Miran talvez seja uma proxy melhor do que será o Fed, sim, após todas as mudanças que vão acontecer normais, né? Por fim de termos, né? Dos diretores, do que o mercado acha que pode acontecer. Então, se você realmente tem uma proxy bem mais dovish do que o que tem hoje, você poderia ter uma redução de juros muito mais forte lá nos Estados Unidos, algo que hoje ainda não está precificado, né? Esse negócio de ingerência política sobre o Fed, a gente já tem comentado há algum tempo, tem gerado preocupação do mercado, sim. Não tem estado nos preços ativos essa preocupação, o pessoal comenta, mas ainda há, como a Laís muito bem colocou, uma visão de institucionalidade no interior do Fed. O fato de que a Michelle Bowman e o Christopher Waller terem votado junto dos demais por um código de 25 em linha com o que eles tinham falado na última reunião, mostrou que existe ali ainda uma institucionalidade, que foi o que o próprio Jerome Powell defendeu. Agora, a postura do Miran, votando por 50, e não só isso, esperando 3 cortes de 50, contando com o de 150, evidencia um posicionamento político dele. Sim, fica bem claro. Você tem a situação da Lisa Cook, que está pendurada, né? Ela está com um mandato de segurança, entre aspas, até que seja definido se o Trump pode ou não tirá-la, sem discutir o mérito, se ela deveria ou não sair, mas da maneira como tem sido colocado, mostra que a Casa Branca tem interesse de mudar mais uma cadeira. Isso colocaria uma 4ª cadeira mais dovish, né, tendendo para um corte, e em maio do ano que vem tem a troca da presidência do Fed, né, que é onde o Donald Trump também quer trocar o Jerome Powell, a quem ele ofende publicamente várias vezes, né? Então esse tipo de postura prejudica, né, a credibilidade da autoridade monetária. Isso, consequentemente, tira a eficácia da política monetária também. E quando você tira a eficácia da política monetária, basicamente você está falando que o Fed ele vai precisar fazer mais esforço para concluir o mesmo trabalho de antes, né? Então, isso, basicamente, empina um pouco a curva, né? Você ter uma visão de que o Fed ele possa vir a ser mais dovish, não necessariamente seguindo os dados. Ser dovish ou hawk é permitido. Agora, se você tiver viés político, existe uma sombra sobre o Fed, que é a do gestão do Arthur Burns, que houve ingerência política por parte do Richard Nixon na década 70 e 80 ali. E como consequência disso, a gente viu uma reaceleração de inflação. Então esse é o grande medo do Fed e do mercado, né, que haja algum tipo de reaceleração da inflação, por mais que você tenha sinais do mercado de trabalho que permitam corte de juros, você tem sinais também um pouco controversos no interior da inflação, que poderiam indicar que há um risco de reaceleração da inflação. Por isso que esse tipo de posicionamento é prejudicial. Não é o fim do mundo, a gente viu que existe uma institucionalidade no interior da autoridade monetária, mas a gente deve conviver com esses ruídos ao longo do mandato do presidente Donald Trump. Aproveitando que você falou de reinflação, então, queria voltar a bola para você, Laís. Como que você vê esse risco nos Estados Unidos? De a inflação já está acelerando, né, a inflação do consumidor, mas desse ciclo de corte de juros acabar por botar mais gasolina na fogueira, né? Teve até um gestor grande americano que falou, poxa, o Fed cortando, ele tá, na verdade, botando mais gasolina nessa fogueira de inflação. Como que você vê esse risco? Tecnicamente é um pouco isso, né? Se você corta juros em uma inflação muito elevada, se você tá muito elevada assim, né? Dada a sua meta, que seria 2%, a gente tá mais para 3%, né? E um qualitativo ali também meio ruim. Eu acho que essa seria uma primeira conclusão. Mas, assim, o que a gente tem visto nessa questão de inflação? De fato,
os últimos dados mostraram o pass-through das tarifas. Não mostraram, não deu para ver o efeito completo. Então, você tem duas hipóteses. Ou ainda vai subir mais, ou você não vai ter o repasse total das tarifas para a inflação. Isso por quê? Porque tem muitas empresas que têm relatado que não conseguem subir tanto subir tanto os preços, né, com medo de perder market share e tudo, e vão acomodar esses preços na redução de margem, né? Algumas já foram, inclusive, vocais em relação a isso nos últimos resultados. Então, me parece que vai ser o meio do caminho, né? Você não vai ter um pass-through completo desse efeito tarifário mas também, né, há alguma coisa ainda para terminar nos próximos meses de inflação nesse sentido. Então, a parte de núcleo de bens, de fato, incomoda, é um negócio que realmente está pressionado ali. Agora, o duplo mandato do Fed, ele é um pouco isso, né? Você coloca 2 mandatos que são, em tese, conflitantes ali, e em algum momento você chega, né, numa situação em que você precisa escolher uma coisa ou outra. O mercado de trabalho realmente parece que tá numa posição de que é super técnico você falar em um corte de juros, né? Enquanto a inflação você tem esse grau de incerteza maior. Então, eu diria que, assim, a postura do Fed neste corte eu achei muito apropriada, né? Então, olha, estamos fazendo isso porque um dos mandatos nos parece que realmente saiu um pouco, né, do que a gente acha que seria o ideal, né, no caso do emprego. A gente vai fazer esse corte preventivo, mas esse tom mais duro que ele deu de maior cautela, né, que o Powell deu na entrevista, que inclusive fez os ativos de risco voltarem todos, né, as curvas, enfim, eu achei muito apropriado. O fato é, se o Fed, com, né, a quantidade de informações que eles têm sobre a economia, eles também estão nesse dilema, né? É muito difícil você divergir muito disso, sabe? Eu ainda acho que essa inflação é convergente e que essa inflação, ela de fato vai vir mais próximo em torno de 2%, que é a meta do Fed, por uma questão de desaceleração da economia, por uma questão macro mesmo no desenrolar. Então, eu acho que a decisão do Fed foi super prudente e correta, né? É assim que eu vejo hoje a inflação lá. Muito bem. Só para fechar essa questão do juro em si, né? Hoje a gente ainda tem na curva uma taxa de juro terminal ali no final de 26, começo de 27, de 2,8, né? O que daria mais ou menos um corte adicional, né? Além do que já foi feito, de 1,5, 1,25. Você acha que está um pouco exagerada essa precificação da curva? Não acho que está exagerada, não. Você teria mais 2 cortes ainda esse ano, e para o ano que vem, pelo sumário, né, pelo CEP, você teria mais 2 cortes, né? Estaremos falando de 5 cortes de juros ali. O mercado não está divergindo tanto disso, né? Se você for ver, tá mais ou menos em linha mesmo. Eu acho que existe um risco de desaceleração da economia americana importante, né? Eu acho que esse grau de incerteza que o presidente Trump traz, ele é muito deletério ele atua com juros como juros compostos, né? Então, assim, quanto mais tempo ele fica, você entra numa espiral muito mais forte, e eu acho que esse risco de atividade mais fraca lá nos Estados Unidos, isso deve corroborar com um cenário muito próximo do que está de mercado aí para juros. Perfeito. Então, o que a gente tem é uma inflação que converge, mas ainda é positiva, está um pouquinho elevada nesse momento, um juro que deve cair mais 1 ponto, até 1,5 ponto. Como investir nesse cenário, né? Seria um cenário de crescimento um pouco mais moderado, de repente até eventualmente uma estagnação, com uma inflação ainda positiva, embora convergente, enfim. É um cenário bom para ativos reais, né? Aqueles ativos que têm a capacidade de repassar a inflação, né? Então, empresas com capacidade de precificação, commodities em algum momento, ouro, né, principalmente. Ouro está indo bem, ações globais estão indo bem. O Brasil é um exemplo disso. Tudo que tem
esse negócio de safe haven, né? O ouro sendo um competidor dos treasuries, os treasuries jogando o yield indo para baixo, e você ainda tem um ambiente de resiliência inflacionária, é o céu de brigadeiro do ouro, entende? Juro para baixo do risk-free global, e você ainda tem risco de reinflação, que a gente até comentou aqui, pô, é o céu de brigadeiro do ouro, entendeu? O pessoal vai fugir, principalmente porque, em termos de moeda fiduciária, o dólar, por mais que ele continue sendo o dólar, ele tem sofrido bastante nesse ano, né? O dólar index caindo bem, né? Assim, em termos de desempenho, situacionalmente, é paradigmático o quanto ele tem caído neste ano. Isso mostra que existe uma rotação em nível internacional de recursos para outras regiões que não só Estados Unidos. Nessas outras regiões, quando em mercados desenvolvidos a gente fala de Alemanha, né? O pessoal tem olhado para as ações europeias, né? E você citou bem ativos reais também, que acabam... tudo que tem resiliência a um ambiente de inflação, né? E que seja um competidor tradicional desses treasuries, quando o yield está muito alto, deveriam se beneficiar, porque agora o yield está caindo, então eles ficam mais competitivos, né? Então toda essa dinâmica de ativos a gente entra naquele quadrantezinho, né, dos ativos reais. Exato. Até teve um relatório da Gavco essa semana sobre isso, né? Que ele faz um gráfico assim com 4 quadrantes, né? Em que ele compara tendência de crescimento e tendência de inflação. E a gente com uma tendência de crescimento ainda positiva, com uma inflação também mais quente, né? Que ele chama de inflationary boom. Então... Esse gráfico dos 4 quadrantes da Gavco, do Louis Vincent Gave, é bem famoso, né? É bem tradicional, já um pouco antigo, mas ele é muito atual, né? Ele, assim, você olha para ele, continua sendo um belo manual de que tipo de ativo você tem que ter quando você tem, por exemplo, uma aceleração do crescimento com um nível de inflação mais elevado, ou desaceleração do crescimento com um nível de inflação ainda elevado, ou já desaceleração com inflação mais baixa. Ele tem o ciclo completo, né? É exatamente isso. E o manualzinho de bolso, que seria esse, nos leva a crer que ativos reais agora estão num bom momento. Tipo, quase o cenário ideal, né? Uma inflação positiva com um crescimento positivo. É quase ideal para investir em ações. Bem, vamos falar de Brasil agora. Sem surpresas, a decisão de juros do nosso Copom manteve a Selic em 15%, né? O mercado já precificava isso amplamente. Agora, a comunicação, ela se manteve conservadora. Isso sim surpreendeu, porque esperava-se a retirada de alguns trechos mais rock dos comunicados anteriores. Então, ele manteve as expressões do tipo manter a política monetária contracionista por período bastante prolongado. Manteve esse bastante. Também manteve aquela não hesitará em retomar o ciclo de aperto, caso necessário. Então, foi visto como aí uma manutenção rock, né? Bem dura. Laís, qual é a sua leitura dessa mensagem do nosso Banco Central brasileiro? Eu acho que, assim, o Banco Central ele tem esse desafio de se manter rock num cenário em que eu acho que todo mundo acredita que nós estamos chegando cada vez mais próximo desse corte, né? Então, assim, quem não tem corte de juros para dezembro tem para o primeiro tri do ano que vem, certamente, né? E a gente conversa muito com gestores de multimercados, né? Os renda fixativos também, que a gente chama, mas que na verdade é como se fosse o book de juros e moedas do multimercado também. E 99% das conversas é assim, a gente tá monitorando aqui porque a gente não quer perder esse aplicado, a gente não quer perder esse aplicado no pré. Que é assim, todo mundo sabe que está iminente esse corte, mas, né, o Banco Central fica nessa queda de braço com o mercado. Então, nesse sentido, eu acho que a manutenção ali do bastante prolongado, ela, claro, é uma sinalização rock. Mas achei prudente ele ter mantido, porque, em tese, essa reunião é para ser non-event, né? Ser bem sem nada de novidade. E aí, quanto menos mudança você faz, naturalmente, você mantém isso, você jogando mais ali de lado, né? Não chamando tanta atenção para essa decisão. E nesse sentido, eu acho apropriado. E também essa parte de não hesitará
para voltar, né, em caso a inflação, né, tenha um repique e tal, voltar a subir juros, eu acho isso bastante padrão, assim, né, bastante protocolar, não só aqui, como lá fora também, né, sempre que os banqueiros centrais são entrevistados, eles sempre falam isso porque faz parte do mandato deles, de fato, reagir caso haja uma mudança de cenário, né. Agora, eu acho que o que mais falou no sentido rock dessa decisão foi a projeção de inflação no cenário, no horizonte relevante de política monetária, que até agora é o primeiro TRI de 27, né? Na próxima decisão será o segundo, mas até agora é o primeiro TRI. E a projeção estava... ele repetiu a projeção passada, que é 3,4, enquanto o mercado esperava o 3,3. Então, assim, acho que ele conversou bastante com o mercado aqui, né? Bastante com os economistas, com quem faz a conta, né? Porque é um detalhe mais técnico aqui. E por que ele... isso foi visto como ROC, né? Você tem aquele questionário pré-Copom, que o Banco Central envia para todos os economistas que estão ativos ali no Focus, então a gente aqui também responde. Entre as várias coisas que eles perguntam, eles pedem para você colocar toda a sua projeção de inflação, toda a sua projeção de PIB daqui, de lá fora, né? PIB de China, Estados Unidos, toda a parte também de projeção de hiato do produto. Então, você submete todas essas informações, o que você acha que o Banco Central vai fazer, o que você acha que ele deveria fazer e por quê. Tudo isso por escrito nesse formulário que você envia antes da decisão. Então, o Banco Central ele tem todas essas informações do mercado antes da decisão. Então, ele sabia que o mercado estava no 3,3 e optou pelo 3,4. Por isso que a gente dá tanto peso para esse 0,1 aí, que às vezes passa despercebido, né? Entendi. Então, assim, foi intencional essa manutenção. Aí vem a dúvida, né? Por que não houve essa revisão para baixo, uma vez que a inflação, ela tá mais benigna do que né, no último Copom. Ela caiu. Vem andando. O dólar mudou bastante, porque se você tem uma projeção de dólar, se você fizer a média e der por volta de 5,3, 5,2, né, para colocar no modelo do Banco Central, isso muda completamente também a sua projeção de inflação. Barril de petróleo. Exatamente, tem a questão também do petróleo. Então, assim, tem várias variáveis que vieram mais benignas e não afetaram o modelo do BC. Então, mas por quê? Né? Por que não afetou? E aí, o que os economistas, né, levantaram que é mais provável é que tenha havido uma revisão do hiato do produto do BC. Por quê? O hiato do produto é um negócio que o mercado tem feito uma queda de braço durante um tempo já razoável com o BC. O BC, ele estima um hiato muito mais baixo do que o mercado tem hoje. Então, basicamente, o mercado tem falado, olha, a atividade ela vai permanecer mais forte e você não vai conseguir trazer a inflação para a meta nesse nível de juros que você tem hoje, né? Ela não é tão convergente. E foi o que... É por isso que as projeções de mercado são diferentes das projeções do BC. Quando você troca essa variável, quando você mexe essa variável, aí, de fato, o modelo não vai te responder mesmo com toda essa leva de dados mais benignos. Então, por isso, essa hipótese. E aí, na semana que vem, né, quinta-feira, quando terá a divulgação do RTI, né, o relatório trimestral de inflação, a gente vai saber, porque aí o Banco Central, nesse relatório super completo, ele mostra as estimativas dele, e aí a gente vai ter essa confirmação se de fato foi isso ou não que mudou. Muito provavelmente é isso. E só explica pra gente o que é hiato do produto aí. O hiato do produto é uma variável não observável, né? Ou seja, ela é estimada, né, através de... tem algumas formas de você estimá-la, mas ela não é observável. E o que ela quer nos dizer? Ela quer saber quanto que a atividade está acima ou abaixo do seu potencial, né? Então, se o hiato ele está mais aberto, né? Então, você tem uma atividade mais forte do que o potencial. Se ele estava fechado, mais fraca, né? Então, é basicamente isso que ele fala. E a parte de atividade, ela se correlaciona lá com né, a inflação, enfim, e culmina na política monetária. Basicamente, é a diferença do PIB real para o PIB potencial. Então, esse gap, essa diferença é um hiato, né?
Isso. O hiato, daí quando tá acima do potencial, ele tá pressionando a inflação, esse crescimento. Quando tá abaixo, você pode crescer sem pressionar a inflação. Perfeito. Então, se ele está observando que você existe uma atividade acima do potencial, ele está preocupado com o impacto inflacionário que essa atividade possa trazer. E até hoje ele estava muito abaixo do mercado. Possivelmente ele revisou um pouco mais para cima, né? Ou seja, reconhecendo que o crescimento tem um impacto maior na inflação. Né? Ou seja, ou que o PIB potencial é menor, ou que o PIB real vai crescer mais acima do que anteriormente esperado, né? Muito bem, dito isso, antes você esperava um primeiro corte de Selic em dezembro. Uhum. Você mantém essa expectativa hoje, pelo menos até sair o relatório de política monetária, como você está enxergando? A gente ainda não revisou. Né? E eu acho que é muito crucial ver esse relatório trimestral de inflação. Tem duas formas de olhar. Eu acho que além desse relatório de agora, vai ser muito importante também o relatório de dezembro. Por quê? Porque o relatório de dezembro, ele já vai ter os dados do terceiro trimestre. E o PIB do terceiro trimestre tem uma outra particularidade, que é o seguinte, o IBGE todo ano, ele faz a revisão dos 2 últimos anos do PIB, né, dos dados. Então, todo dezembro, né, ou seja, quando sai o resultado do terceiro tri. E, historicamente, essa revisão aqui no Brasil, ela é grande e, possivelmente, esse ano, ela será também nos mesmos níveis que a gente tem visto. A gente não acha que vai ser muito maior, mas você vai ter uma revisão importante ali do PIB, olhando esses 2 anos para trás. A gente já incorpora isso aqui nas nossas projeções, por isso também a gente tem uma projeção de PIB maior do que o do mercado. Então, pode acontecer a projeção do hiato nessa quarta-feira, nessa próxima quinta-feira, né, nesse próximo RTI, seja revisada para cima e haja também mais uma revisão no próximo RTI. Por quê? Porque você pode estar falando de números diferentes de PIB dos últimos 2 anos e aí o Banco Central reconheceria que, de fato, seu hiato está ainda mais aberto e aí você fecha esse gap do que o BC está projetando com o que o mercado está projetando, né? E aí as coisas começam a se conversar um pouco mais. Se isso acontecer, eu acho que realmente você tem uma probabilidade menor desse corte em dezembro. Agora, é muito importante a gente lembrar que esses dados todos estão olhando para o retrovisor. Né? Então, assim, o PIB do terceiro trimestre, em dezembro, vai ser um dado, obviamente, defasado. Né? Os dados que a gente tem de PIB do segundo trimestre são, obviamente, defasados. O que a gente olha de qualitativo para frente conta uma história muito diferente do que esses dados passados. Né? Então, assim, estamos no processo de desaceleração da economia, é esperado que isso aconteça de fato, mas isso tem que ser ponderado. Por quê? Porque você tem a defasagem da política monetária, ou seja, o que o Banco Central fizer hoje, ele só vai ser sentido, em tese, muitos trimestres para frente, né? 3, 4 trimestres para frente. Então, a gente tem que sopesar um pouco essa visão do que é passado, do que é futuro. A gente acha que o Banco Central tem uma visão um pouco mais dove, uma composição um pouco mais dove, e isso faria com que ele ainda assim tivesse espaço para cortar em dezembro. Mas é bem importante a gente olhar esse RTI, que será na semana que vem, e o de dezembro também. Esses dados do terceiro trimestre de atividade, eu acho que vão ter um peso muito maior para essa decisão de política monetária de dezembro. Você acredita que se, por exemplo, não cortar 25 pontos em dezembro, ele vem em janeiro e corta 50? Aí eu acho que não. Por quê? Se ele, assim, pensando só em Brasil, porque se ele não cortar em dezembro, muito possivelmente é porque as revisões do PIB foram muito para cima, a atividade está muito mais aquecida e ele reconhece isso através do modelo dele. Então, se ele reconhece isso no modelo dele em dezembro, a gente está falando aqui de PIB, de hiato produtos, não vai mudar tanto, né, em 45 dias, não deveria. Né? Então, eu acho que reduz um pouco a probabilidade de 50. Agora, a gente está falando isso olhando para o universo Brasil. O que eu acho que possivelmente você poderia começar esse ciclo mais forte é se você tem uma surpresa no externo, porque você vai ter provavelmente já 3 cortes do Fed, né, em seguida. Isso leva a gente a um juro real ex-ante
extremamente atrativo, Uhum. né? E naturalmente você derruba o câmbio, Uhum. né? Tem várias questões que passam também para incorporar o modelo do BC e as expectativas de inflação, não só do BC, mas também do mercado. E aí, se você tem esse cenário mais benigno externo, aí sim eu acho que é factível, né? A gente tem um corte mais forte. Boa. Então, o cenário segue bem construtivo para os ativos de risco, né? Tudo bem, assim, que essa semana, depois da decisão do Copom, né, a Bolsa Brasileira, ela tinha subido muito antes na expectativa, né, desse corte do Fed, e acabou dando uma realizadinha nos dias depois, depois dessa mensagem mais rock do nosso Copom, mas por tudo que a gente conversou aqui, um cenário ainda de flexibilização coordenada no ano que vem. Então, muito bom para as empresas e para os lucros corporativos que devem acelerar seu crescimento no ano que vem, na nossa visão aqui. Agora, falando de eleição, né, de política, assim, que tem sido o grande fator de risco aqui para a gente, né? Essa semana saíram pesquisas da Genial Quest mostrando a desaprovação do governo Lula estável em 51%, ainda assim acima do índice de aprovação, que segue em 46%. A avaliação do governo ficou negativa para 38% dos pesquisados contra 31% que o consideram positivo. Falando em intenções de voto aí do segundo turno, o Lula segue na frente com 43% das intenções de voto contra 35% do Tarcísio, em ambos os casos estáveis, né? E o Tarcísio continua sendo como o nome mais forte aí do espectro da centro-direita, né? O que teria mais votos aí. Matheus, eu queria ouvir de você. Como que você interpreta esses dados? Vamos lá. De maneira bastante fria, a rejeição do presidente Lula ela é muito rígida. Qualquer governante com esse nível de desaprovação e que ele é rígido, teria uma preocupação. E eu imagino que ele tem. É por isso que ele está tendo todos esses esforços de comunicação, com o Sidônio, etc. Tudo isso para dizer o seguinte: não houve uma novidade muito grande no sentido do nível de desaprovação do governo, até mesmo porque ficou estável. A gente sabia que no curto prazo, mais recentemente, ele teve um ganho de popularidade. Esse ganho se provou contido, limitado, mais focado no curto prazo. Agora, o que vem depois ainda está em aberto e está sujeito a, primeiro, esse nível de rejeição altíssimo, a uma eventual desaceleração da atividade brasileira, fruto justamente dessa maturação de uma política monetária constracionista, e, claro, do outro lado, as outras facetas de preocupação do eleitor. Uma delas, inclusive, essa crise diplomática comercial com os Estados Unidos, que se mostra ainda sem solução, pelo menos por enquanto. E não só isso, mas também as preocupações que estão na cabeça do eleitorado, como violência, segurança pública. Essas são as preocupações do eleitor que o governo ainda não conseguiu endereçá-las de maneira clara para o eleitorado. Então tem essas questões. Agora, considerando que isso não nos trouxe uma novidade muito clara, a gente até chegou a comentar bastante coisa nessa linha em episódios anteriores, chama atenção a pesquisa de intenção de voto. É claro que nessa altura, agora começa a ganhar contornos um pouco mais sérios, porque a partir do mês que vem a gente vai estar a 12 meses das eleições, certo? Mas, ainda assim, hoje, essas pesquisas de intenção de voto, elas mais servem para entender como está o posicionamento do incumbente. E o Lula é um incumbente que, em termos de intenção de voto, se mostra frágil ainda. Ele é um candidato forte, sem dúvida, o presidente Lula, um nome tradicional da política brasileira. Ainda assim, é um nome que, como eu falei, tem uma rejeição muito alta. Dito isso, os números que foram apresentados me chamaram a atenção porque me soaram até positivos para o Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, que entre os presidenciáveis da oposição hoje, ele seria provavelmente o candidato mais forte. Ele é quem tem, dentre os mais conhecidos, menor rejeição. Ele é quem consegue absorver melhor essa passagem de bastão do presidente Bolsonaro, que recentemente foi condenado pelo STF, cabe recurso, é bom deixar bem claro, mas está nesse caminho, então a passagem de bastão fica mais clara. E, como eu falei, existe dentro do eleitorado, inclusive, segundo essa mesma pesquisa do eleitorado bolsonarista, o interesse de que o presidente Bolsonaro passe o bastão. Esse número já foi, mesmo entre os bolsonaristas, um espectro em que a maior parte das pessoas, dos bolsonaristas pelo menos, dentro dessa pesquisa da Genial Quest, acreditavam que ele deveria ser o candidato. Não é mais o caso.
né? Você vê 50-50 hoje, né? Dentro desse espectro bolsonarista. Nesse sentido, dos candidatos a sucedê-lo como representante da oposição, o Tarcísio continua sendo o principal nome. Então ele soma tudo isso, sendo o nome mais competitivo. Então, me pareceu, inclusive, uma pesquisa boa para o Tarcísio. Está longe ainda, tem muito chão até a eleição, mas a gente antecipou demais esse discurso, não fomos nós que antecipamos, a gente só está aqui validando e reagindo e verificando quais são os impactos de longo prazo disso, mas quem antecipou foi o governo, foi a oposição, e o mercado se mostrou disposto a antecipar. Agora a gente vai ver isso de maneira mais material, né? Ao longo dos próximos meses, principalmente. 2025, a chance de ter uma notícia vetor muito positivo nesse sentido de inserir um debate reformista que pudesse, inclusive, engajar o atual governo nesse debate reformista, me parece ainda pouco provável. Se vier, vai vir mais para o final do ano, como eventual passagem de bastão, se não, no começo do ano que vem apenas, que daí a gente fica com um rally eleitoral muito mais na nossa cabeça, né? Lembrando que a preocupação aqui dialoga com a primeira parte da nossa conversa com a Laís, porque esse ciclo de corte de juros, ele virá em 2 etapas. A primeira delas, para tirar essa gordura que a gente está falando aqui de eventual desaceleração, corte de juros nos Estados Unidos, e numa segunda etapa, reagindo a uma reancoragem das expectativas, que só viria caso fosse endereçada a questão fiscal brasileira, que é nosso calcanhar de Aquiles hoje, né, para resolver todos os outros problemas que o Brasil tem. Antes da gente resolver os demais, a gente vai ter que resolver pacificar essa questão orçamentária. Então, dito mínimo, isso... no máximo, quer dizer, né, ali no início de 2027, que é quando acaba o recurso para as despesas discricionárias. Né? Então, 2027 vai ser o ano que vai ter que mostrar o plano de voo. Né? Ninguém vai resolver todos os problemas do Brasil em 2027, mas o plano de voo da política fiscal vai ter que ser apresentado. Pelo menos uma reforma orçamentária. Vai ter que ser. Ali é onde a gente vai ter que ter pacificado essa questão, que hoje se mostrou um dos poucos pontos que o Brasil ainda não encarou. O Brasil encarou vários problemas desde a redemocratização, problemas estruturais graves. Esse é um que a gente ainda não encarou e a gente vai ter que encarar de cedo ou tarde. E 2027 parece ser, depois das eleições, né, parece ser o prazo. E havendo, acho que a gente teria não só, né, um espaço para a Selic cair mais, como o fechamento de curva de juros, né, essa compressão de juro real de longo prazo aqui no Brasil, que está compatível com os patamares pré-impeachment da Dilma, né? E quando teve o teto de gastos lá em 2017, a gente viu justamente esse movimento acontecer, né? Então, assim, é bem possível. Bom, não posso deixar de comentar sobre a fala do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que disse que os Estados Unidos preparam novas medidas contra o Brasil para a próxima semana, em reação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente já comentou aqui diversas vezes, né, que a gente espera sanções localizadas ou direcionadas a indivíduos específicos ou direcionados a instituições específicas, o que não comprometeria a tese de investir em ativos de risco aqui no Brasil, investir em bolsa aqui no Brasil, destravar o crescimento desses múltiplos, mas queria fazer um quente e frio aqui com você. Como que você acha que está essa probabilidade de vir uma sanção aí mais generalizada, Matheus? Você que acompanha o tema mais de perto. Eu acredito que virá alguma coisa. Ainda é muito difícil dizer o quê. Eu acredito que deve vir mais sanções individualizadas, tá? Algumas autoridades brasileiras. Mas tem uma coisa, né? As questões das tarifas. Inclusive, o presidente Lula deu algumas entrevistas e deu algumas falas comprometedoras, dizendo que ele não teve o movimento de tentar ligar para o presidente Donald Trump, que ele dizia ter tido e que ele não foi respondido. Uhum. Essa era a retórica, que ele tentou e não foi respondido. A jornalista da BBC colocou ele contra a parede e falou: você ligou para ele? Ele falou: não, porque não teve espaço. Então, assim, eu sei que a ligação entre dois chefes de Estado é o produto final de uma série de conversas. Mas precisa haver, primeiro, a intenção. O Brasil é o único país do G20 cujo chefe de governo ainda não conversou com o chefe de governo americano, desde a posse do presidente americano. Isso é um sinal ruim. Muito ruim, porque a gente aqui é um vizinho importantíssimo dos Estados Unidos. Você vê todos eles interagindo. É uma personalidade diferente. Ela não está alinhada como eu posso colocar, ao que o manual da diplomacia internacional rege. Não está alinhada a isso. É diferente. Temporariamente, porque o mandato dele cedo ou tarde chega ao fim, mas é o jeito que vai ter que ser as coisas. E o Brasil não está disposto a isso.
Então ele deu essa declaração, ficou um pouco esquisito, né? Porque assim, não tem muito avanço. Ao mesmo tempo, essas tarifas recíprocas que foram aplicadas têm chance de cair, né? E no começo de novembro, a Suprema Corte vai ter a decisão final sobre as tarifas recíprocas, especificamente. Bem, as setoriais vão ser mantidas, mas as recíprocas podem cair, inclusive as contra o Brasil, né? Isso vai ser uma paulada na administração Trump grande. E daí a gente pode colocar essa discussão um pouco mais em banho-maria. Mas ainda assim mostra que houve alguns erros, né, na relação dos dois presidentes. Acredito que em um primeiro momento, eu tô aqui, né, com toda ressalva no sentido de que o Itamaraty tem um quadro profissional de altíssimo nível, né, e que talvez eu entendo que eles deviam estar se planejando para deixar o Brasil, sabendo que os dois presidentes não se dariam bem, como não estão se dando mesmo antes de se conhecerem, né, eles não se conhecem, colocar um pouco, vamos deixar ele fora do holofote, porque daí pelo menos a gente consegue passar assim, ó, abaixo do radar. Só que daí veio as tarifas depois. E agora tá tendo dificuldade para encontrar essa interlocução. Então, acredito que assim, as tarifas podem até cair por outro motivo. Em termos de sanção, deve ser mais individualizado, né? Vamos acompanhar para ver. E isso se relaciona com um dos pontos que eu falei das pesquisas. As últimas pesquisas, inclusive da própria Genial Quest, mostraram que a maior parte do eleitorado tem interesse numa solução negociada. É claro que no curto prazo o incumbente ele também colhe os frutos do discurso de soberania nacional. Mas o discurso de soberania nacional, quando ele não é endereçado de maneira devida, ele também pode se tornar uma pedra no sapato do incumbente, se ele não resolver o problema. Se todo mundo faz um acordo, se todo mundo interage, menos o Brasil, é culpa de quem? Do incumbente. Agora, ele pode dar um pouco de sorte nessa história aí também, né? Porque, assim, imagina ele é muito se a sortudo, Suprema... né? Exato, cara. Ele é bem sortudo, assim. Uma coisa, não dá pra reclamar, o cara é sortudo. Não dá, porque você vai entrar no ano eleitoral, né? E caso esse cenário que a gente tá falando aqui se concretize com inflação em queda, juro em queda, imagina se a Suprema Corte Americana retira as tarifas recíprocas. Então, assim, nem precisou negociar, né? Mas os problemas das sanções continuam, né? Continua, sanções é verdade. individualizadas continuam, que é muito ruim, né? O Brasil tá nessa lista de autoridades sancionadas pelos Estados Unidos, é estranho para a relação histórica dos dois países. E daí aqui, né, a gente fica um pouco vendido nessa história, porque não tem muito como negociar isso, né? Não sei como vai fazer, francamente, eu não tenho a menor ideia. Cenas dos próximos capítulos. Ainda bem que tem podcast toda semana, né? E aí a gente vai monitorando. Bora pro nosso compra ou vende religioso. Assumindo que você não tem carteira, compra ou vende dólar a R$ 5,32. Esse é o menor patamar do dólar, olha, desde pelo menos o começo de 2024, né? Você foi ali até mais longe. Começo, meados de 24 ali. E aí, Laís? Compra ou vende? Eu acho bem insano não ter dólar na carteira a 5,30. Não, vamos fazer diferente, é verdade. Assumindo que Sim. você tem a sua posição neutra ali, Não, mas eu vou comprar. Tá bom, entendi. Mas eu vou comprar. Considerando os riscos que, inclusive, já comentei aqui, né? A gente pode ter um Banco Central continuamente mais duro, a gente pode ter revisão de PIB para cima, a gente pode ter esses juros um pouco parado por mais tempo aqui, né? A Selic, ou seja, o diferencial de juros com os Estados Unidos e Brasil aumentando, né, nos próximos 3 meses. Então, eu entendo que essa é uma posição contrarian, né, nesses próximos 3 meses por causa disso. Parece que os vetores macroeconômicos apontam para um dólar mais fraco contra o real, né, nesse sentido, nesses próximos meses. Dito isso, eu ainda acho que tem que ter dólar na carteira, eu ainda acho que é uma oportunidade de compra, né? Olhando um horizonte mais dilatado, a gente está entrando em ano eleitoral, né? Eu acho que existem bastante ruído ainda, né, para vir. Então, eu gosto desse nível de dólar. Quer que eu fale? Olha, como as nossas sugestões aqui, elas são de curto prazo, né, são trades aqui do compra ou vende. Eu vou vender dessa vez. Toda vez que o dólar abaixou muito, eu comprei. Eu fiz muito isso no ano passado, eu fiz isso ao longo até desse ano.
Mas dessa vez eu vou vender, porque, assim, de hoje até o final do ano, né? A gente provavelmente vai ter mais 2 cortes de juros nos Estados Unidos. Diversos bancos centrais do mundo, até a gente nem falou disso, né? Essa semana a gente teve decisão do BOE, Banco Central da Inglaterra, manutenção de juros. Banco do Japão, manutenção de juros. Banco Central Europeu, semana passada, manutenção. Só os Estados Unidos praticamente está cortando, né? Então, assim, vai ser muito menos carrego para o dólar. Vai ser um carrego real muito elevado pro real. E eu ainda acho que, mesmo que tenha algum resquício assim de viés dovish no nosso Banco Central, ele tem todo o incentivo para segurar esse corte de juros esse ano, para ele conseguir cortar mais ano que vem, que é um ano eleitoral, entendeu? Então, pensando daqui até o final do ano, eu vendo dólar. Sabendo mesmo que ele pode continuar caindo contra o real, eu acho que é um bom patamar de compra para quem não tem, ou até complementar a posição, caso você já tenha. Por mais que ele possa vir a cair mais, entende? E eu acho que você está certa, ele pode. Mas estruturalmente eu acho que é um bom ponto, sim, de compra. E faria esse movimento mesmo sabendo que ele pode cair mais. Muito bem. Agora compra ou vende Prio. Essa eu vou começar. Prio, olha, essa semana e na semana passada a gente teve milestones importantes atingidos na tese, né? Vou traduzir para português aqui. A gente atingiu marcos importantes para a tese de investimento, porque a Prio, ela sempre foi uma petroleira com uma tese baseada em crescimento, né? Diferente da Petrobras, que é uma tese muito de dividendo, é uma empresa que já está mais madura, cresce a produção, sim, mas num ritmo mais lento. A Prio não, é aquela empresa que, se pegar no horizonte aí dos últimos 5, 10 anos, ela subiu multiplicou por 5, 10 vezes a produção dela. E então é uma tese de crescimento, e essa tese se manteria de crescimento para esse ano e para o ano que vem, só que a gente teve algumas coisas que aconteceram aí no meio do caminho, principalmente 2 que atrapalharam um pouco esse viés de crescimento, né? Uma foi a interrupção da operação do Campo de Peregrino, recém-adquirido pela Prio, e que teve sua operação interrompida pela Agência Nacional de Petróleo, que detectou algumas irregularidades ali na operação, documentais e operacionais. Lembrando que o operador atual é a Equinor, né? Ainda não, a Prio não se tornou operadora. E um segundo problema foi um problema, esse sim, 100% regulatório, que foi um atraso muito grande no licenciamento ambiental para começo de produção no campo de Wahoo. Se a gente juntar esses 2 ativos, eles seriam os principais responsáveis por fazer a produção da Prio crescer no médio prazo, aí pensando até o final do ano que vem. E aí, por conta disso, a ação vinha performando super mal, né? Claro que o petróleo não ajuda, mas ao longo desses últimos dias a gente teve aí reduções de risco importantes. Primeiro, o IBAMA emitiu a licença definitiva para a Prio começar a explorar, de fato, o campo de Wahoo. Então, agora ela já começa a fazer o lançamento de linhas submarinas, né? Que eles chamam lá de tieback, conectar os poços à plataforma flutuante de produção e armazenamento de petróleo, para extrair o primeiro óleo de Wahoo entre março e abril do ano que vem. Esse é um ativo que deve adicionar aí 40 mil barris de produção por dia. E o Campo de Peregrino, a Prio já arquivou aí junto à ANP a maior parte das condicionantes para voltar a operar. E esse é um ativo ainda maior, né, do que o Wahoo, produz aí 90 mil barris de petróleo por dia. E ainda deve entrar nas mãos da operação da Prio antes do esperado, né? A Prio comprou os 60% remanescentes nesse ativo das mãos da Equinor. A expectativa era que o closing dessa operação fosse no começo do ano que vem, e saíram algumas notícias dizendo que podem ser até antecipadas para, de repente, outubro ou novembro desse ano ainda. Então, assim, com isso tudo a gente reforçou e manteve aquela perspectiva da produção da Prio dobrar, né? Chegar em 200 mil barris de petróleo por dia até o final do ano que vem, o que deve ajudar bastante na diluição de custo, levar esse custo de extração aí do barril de petróleo dos $13 que está hoje para $8. Então, gerar um boost de rentabilidade aí na companhia, claro, mantendo constante a premissa de petróleo, né? Então, eu compro, né, na nossa estimativa que a companhia nos próximos 3 anos, né, vai retornar o valor de mercado dela inteiro na forma de geração de caixa ao acionista.
Então, acho que é um bom nome para se expor ao vetor de petróleo, que a gente mantém nas nossas carteiras aqui de ações da casa, né? Tanto como um hedge geopolítico, né? Quanto como um PEG, de certa forma, no dólar. Então, acho que Prion continua sendo um bom nome para a gente se expor a este tema. Filha, acompanha você, então. Também. Então, bora que bora. Também falei igual não sei o que, né? Bom, NVIDIA. Compra ou vende? Olha, essa chamou a atenção a manchete dessa semana, né? Mas a gente acompanha essa tese já há bastante tempo aqui. O Enzo tem recomendado, não no Money Riders, ou no Money Bets, né? No caso, hoje em dia, mas no IA Cash, que é a série de inteligência artificial. Eu acompanho também, tanto no Palavra do Estrategista, que a gente já trouxe algumas ideias relacionadas a ela, como também no Mercado em 5 Minutos, que eu vejo sempre que tem alguma coisa interessante, eu comento também. Essa semana, basicamente, né, a NVIDIA chamou a atenção de todo mundo nos últimos anos, comandou esse rally de AI, né, All In on Artificial Intelligence, porque na corrida do ouro é ela quem vende a pá. Na corrida da inteligência artificial é ela que está envolvida com a produção de placas e semicondutores para os data centers, para dar o suporte computacional da IA. Essa é a ideia. E por isso que ela tem não só crescido, entregado resultados, mas diferente de, por exemplo, o pessoal compara muito com bolha, né? É bolha, não sei o quê. Cara, se você comparar, a gente até compartilhou essa semana no Palavra do Estrategista, um gráfico muito legal que mostra o crescimento dos lucros, por exemplo, de uma tese que ficou famosa na bolha da .com, que é Cisco, e o desempenho das ações. Havia um nítido descolamento entre resultado, lucro da companhia e o desempenho das ações à época. Hoje você vê esse tipo de desempenho associado ao crescimento dos lucros muito mais associado. Ou seja, existe um fundamento. A empresa tem crescido, é natural que ela reduza o ritmo de crescimento, porque em termos absolutos ela ficou muito grande, mas ela tem entregue resultados. E daí chamou a atenção essa semana, porque ela vem chamando bastante atenção por conta de todas as suas tratativas com a Casa Branca, né, que tem se envolvido bastante no mundo corporativo e também na corrida de inteligência artificial, mas com a Intel, que também já esteve envolvida com algumas tratativas da Casa Branca, investimento da ordem de 5 bilhões de dólares na Intel. A Intel que passou por uma série de dificuldades nos últimos tempos, né? Uma série de resultados ruins, troca de CEO, o CEO anterior tentou fazer algumas mudanças estruturais na companhia para fechar o gap, que é muito grande, frente a outros concorrentes como o TSMC, que está muito na frente em termos de desenvolvimento de semicondutores de alta complexidade, né? E basicamente não foi tão bem sucedido nessa transição. Então a Intel estava num limbo e precisando de dinheiro, precisando de alguém que desse a mão. O governo americano, a NVIDIA vieram agora, né? Tá tudo associado, né? Inclusive o pessoal tá falando de um finder's fee da Casa Branca, né? Porque o Donald Trump falou que vai pegar um percentual da transação. Cara, a Casa Branca virou investment banking agora. Assim, eu achei meio estranho, não sei como vai funcionar isso. Mas também já tinha falado da NVIDIA, que vai ficar com um percentual da venda que ela fizer na Ásia, pra China, se quiser vender na China. Um negócio meio estranho pra Casa Branca, né? Porque deveria ter uma separação, mas é o que tá acontecendo, né? Estranho pra tradição americana. Bem estranho esse tipo de coisa. Uma tradição mais afastada do estatismo que a gente está vendo. Seja como for, a notícia é muito boa para a NVIDIA e boa ainda para a Intel, que consegue um parceiro em solo americano, que daí sim, né, para o desenvolvimento de projetos de cunho tecnológico para ambas as partes, né? Então, essa notícia, claro, puxou muitos preços da Intel, porque deu um preço, né, de aquisição de ação que não estava fechando com o valor de mercado. Mas olhando para frente, me inspira a dizer, por mais que a própria NVIDIA já seja um nome que tenha andado bastante, que ela continua sendo um bom nome para se ter em carteira do ponto de vista complementar para surfar a tese de inteligência artificial, tá? Ao longo dos próximos meses. Acredito que ela possa alcançar patamares maiores, porque a tendência que a gente viu ao longo dos últimos anos deve ser mantida. Então, compro a NVIDIA no momento atual. Eu acompanho o relator e também compro. Eu também. Maravilha. Muito bem. Mas compro numa cesta diversificada aí, vários nomes de tecnologia. Bom, antes da gente partir para nossa dica cultural da semana, reforçar aqui o nosso recadinho para você se programar 3 meses aí, mais ou menos, para o prazo legal para você ter o benefício tributário do seu aporte em previdência. Link aqui das 3 previdências que nós recomendamos: Universa Prev, FOF Super Previdência Yield e Oportunidade de uma Vida Prev, todos aqui na descrição deste episódio. Para fechar, dica cultural da semana? Começar aí.
Eu queria recomendar uma série que eu vi ao longo dessa semana, um pouco no final de semana também, chamada Mobland. Na verdade, é uma minissérie, uma série de 10 episódios aí, disponível na Paramount, que é sobre uma família meio mafiosa irlandesa chamada família Harrigan. E eles têm vários negócios aí meio questionáveis, né? Um contrabando de fentanil, uma série de shady businesses. E essa família está tendo a sua hegemonia disputada pela família mafiosa rival, né? E aí surge toda uma trama de sucessão, de poder, de dilema de poder dentro das próprias famílias, né? E acho que é bem interessante. Então, 10 episódios, curtinha, recomendo. Achei entertaining, né? Achei divertida. E também fala um pouco sobre família, um pouco sobre poder. Interessante. Eu vou recomendar hoje um podcast que tem uns episódios curtos, mas bem práticos, assim. E dessa semana eu gostei bastante, por isso que eu tô trazendo aqui. É o The Journal, né? Que é o podcast do New York Times. E essa semana teve a participação do Nick Timiraos, que é o economista, né, do jornal, que traz as principais informações ali. E eu achei muito legal, porque ele fala sobre esse drama do corte de juros nos Estados Unidos frente a esse mandato duplo né, que muitas vezes é conflitante. Esse episódio em si, apesar dele ter sido muito bom, ele fala sobre a decisão que já saiu, né? Mas ele sempre traz podcasts muito interessantes, são só 15, 16 minutos ali. Então, eu acho que vale muito. Ele sempre fica ali nos meus favoritos. Quando sai, eu dou o play. Muito bem. Matheus? Tá bom. Como a gente falou bastante de política monetária, eu vou recomendar uma série de conversas. Eu não sei se você já chegou a recomendar isso aqui, mas em comemoração ao aniversário do Banco Central, 60 anos, se não me engano, o atual presidente Gabriel Galípolo fez uma série de conversas com os presidentes da autoridade monetária. Então, todos, Henrique Meirelles, o próprio Roberto Campos Neto, Gustavo Franco, Ilan Goldfein, Pércio Arida, todos eles foram entrevistados, uma conversa de menos de 30 minutos cada uma, no máximo 30 ali, e eles dão a visão deles de como foi comandar a autoridade monetária brasileira nos seus respectivos momentos, né? Então, assim, é muito interessante, são conversas riquíssimas, né? E ele, assim, é um diálogo muito aberto, que, assim, se você pudesse me dar uma dica, que você daria? Então, é muito interessante, principalmente pra gente estar vendo agora esse ponto de inflexão de política monetária. E uma pra quem Onde está disponível? No YouTube. Tá bom. YouTube. É só colocar Conversa Banco Central, Gabriel Galípolo e qualquer outro presidente do Banco Central vivo aí, que ele teve a conversa. E outra é um Centro Cultural Novo em São Paulo, que é do Instituto Brasileiro de Teatro, fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, novinho, né? Para quem quer algum programa de final de semana, pode conhecer, sempre tem. Eu não vou saber agora o que vai estar o cronograma do final de semana agora, né? Quando eu fui, tava muda sempre, mas como tá novo, né? Pode estar bem disputado, mas vale a pena conferir, que tá muito legal, foi muito bem feito o projeto. Muito bem. Agora sim, fechamos o episódio da semana. Muita coisa para falar essa semana, hein? Muita decisão de política monetária, mas o mercado continua e o jogo não para. Então, semana que vem a gente está de volta para o próximo episódio do Empíricos Podcast. A você, um abraço e até semana que vem.